Fala pessoal, a gente está aqui em mais um vídeo do Neo Labs Tech. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante e mega estratégico para as empresas, que é a governança de dados. Onde é que entra a privacidade, onde é que entra essa parte de orquestrar os dados em uma empresa, e numa empresa como a Neoway, que trabalha com Data Analytics na veia, enfim, tem esse universo tão próximo. Acho que vale muito a pena a gente trazer esse tema e discutir com vocês. Bom, eu não estou sozinho na conversa de hoje, eu vou trazer o Michel Ávila, que é nosso Chief Data Officer, e a Fernanda Garcia, que é nossa Head de Governança de Dados. Gente, sejam bem-vindos aí, obrigado por disponibilizar um tempinho para falar com a gente, e vamos conversar bastante sobre o ciclo de vida de dados. Oi, gente, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Começando pelo básico aqui, né? Pode explicar um pouquinho para a gente como é que está dividida, como é que estão divididas, né? Privacidade e governança de dados aqui na Neoway. Como é que a gente estrutura os nossos times para atuar nesses temas? O que acontece? A gente tem nesse tema muitas misturas, né? Então a gente tem os dados em si e várias disciplinas e áreas que atuam em cima desses dados. Uma delas é a governança de dados. Então eu vejo ela como uma disciplina bem mais central, né? Ela fica no miolinho ali. E em cima dela, a gente vai ter outras disciplinas que usam muito do trabalho, da organização, das informações que a gente faz aqui em governança de dados. Então, quando a gente fala de proteção e privacidade de dados, como que eu vou saber quais são todos os ativos de dados, quais são as informações, quais são os repositórios, de onde vem, para onde vai, para eu poder fazer a proteção, né, e cuidar da privacidade? Eu vou lá na governança de dados e vou descobrir essas informações lá. Então, essa é uma área que faz esse trabalho de inventariar informações para que, então, a gente possa fazer a proteção e privacidade delas. O time de segurança da informação, por exemplo, a mesma coisa. Eles sabem quais são os dados que eles têm que cuidar, porque existe um inventário, alguém fez uma organização completa dessas informações. Então, essa é mais ou menos a relação que a gente tem com essas outras disciplinas. Então, a governança de dados, no final das contas, é quem faz um registro, né, e cuida do ciclo de vida de todos os ativos de dados que tem dentro de uma companhia. A gente se organizou, né, para ter todas essas disciplinas bastante, né, trabalhando de uma forma bastante colaborativa. Então, a gente tem os times que trabalham em escopos separadamente, como é o caso, né, do time de governança de dados, do time de segurança da informação e do time de jurídico de privacidade e proteção de dados. E os três, em conjunto, eles atuam aí no que a gente chama de Privacy Office, que é justamente para atender, né, todas essas necessidades, seja de legislações, seja, enfim, né, do que a gente precisar para atuar e manter a privacidade de dados aqui na NEL. Então, foi a forma que a gente encontrou de garantir que a gente tem três perspectivas diferentes, né, sobre esse assunto da privacidade de dados, e a gente consegue trazer celeridade aí para os nossos processos, seja de adequação, seja, né, de, enfim, manter isso no nosso dia a dia como parte da cultura da empresa. Agora, Fê, a Neoway é uma empresa de Data Analytics, enfim, né, parte do central do negócio, né? Qual que é a diferença quando a gente fala de excelência de dados, no nosso caso, para outras companhias? A respeito, né, dessa diferença, o que acontece? As empresas que não são data companies, né, não têm aí como sua estratégia principal os dados, né, elas têm a necessidade de tomar decisões baseadas em dados, e para isso elas utilizam seus sistemas internos, suas informações internas, para extrair insights a partir disso. E aí elas precisam, óbvio, né, de um time ali, alguém que olhe para a governança desses dados, que garanta que esses dados estão, né, são os dados corretos para serem utilizados, que existe uma estrutura ali de aprovação para a utilização, né, democratizar esse uso conforme a necessidade. Só que, por outro lado, uma data company, ela tem como ativo principal os dados. Então, por isso, né, no caso da Neoway, isso acaba sendo algo primordial. A gente não consegue fazer a comercialização das nossas soluções sem ter um time dedicado para olhar para todo o ciclo de vida dos dados e garantir que os nossos clientes estão usando os dados da melhor forma possível. Então, quando a gente fala em data company, realmente o impacto acaba sendo muito maior, porque é o impacto realmente nos nossos clientes finais, quem está usando os dados ali na ponta, né? A Neoway
tem aí esse diferencial de realmente apoiar os nossos clientes a se tornarem orientados a dados, né? O famoso data-driven. Então, essa que acaba sendo a diferença da atuação que a gente tem aqui dentro da Neoway, da atuação da maioria das empresas no mercado. Bacana, Fê. A gente está mais do que convencido da importância que tem, né, um time de excelência de dados. Michel, pode falar um pouquinho mais de como é que a gente organiza isso e como é que funciona o time de Data Excellence aqui na Neoway? Olha, eu acho mais fácil explicar isso fazendo uma analogia, né? Então, imagina que você, sei lá, você ganha um supermercado para fazer a gestão e você não sabe o que tem dentro. Então, se você não tem um time de governança de dados, você não sabe quais são os ativos que você tem ali dentro para fazer a gestão. Então, essa é a importância é tu ter, primeiro, né, no primeiro patamar, assim, eu sei o que tem aqui dentro para eu fazer a gestão. Em algum momento, se a gente falar sobre a LGPD, né, a gente vai conectar com esse ponto de novo. Mas eu preciso, acima de tudo, saber quais são os processos que atuam, quais são os processos que geram esses dados, de onde vêm, eu preciso saber os fornecedores, né? Esses dados entraram aqui de fora, eu comprei, eu coletei ele de algum lugar, eles vieram, eles foram gerados dentro da própria companhia por alguns sistemas internos. É esse time de governança de dados, de excelência em dados, que vai esclarecer quais são os processos válidos para todo o ciclo de vida, como que entra, como que ele vive dentro da infraestrutura e como que ele eventualmente sai, né? Como que ele é descartado. Quem são as pessoas responsáveis por cada etapa desse ciclo de vida? Então, tudo isso são coisas que são conceitos, né, que eles são trabalhados dentro da governança de dados. Eu sei o que tem, eu sei quem é responsável por cada etapa, quem são os consumidores, quem são os produtores, quais são as características dessas informações. Se eu tiver os metadados, né, que são informações que me dão conhecimento melhor sobre esses dados, ou seja, a origem, se eu tiver informações de qualidade desses dados, quando que foi coletado, qual que é o volume que eu tenho, é um dado atualizado, não é? Tem um grande volume ou não? Que são metadados de qualidade, é a governança de dados que vai organizar essa informação para que ela esteja lá disponível, né? Outra coisa que a gente teve que organizar internamente é dentro da plataforma, né? Como que esses dados se comportam dentro da nossa plataforma. Então, tudo isso, né, toda essa estrutura, essa organização de como é a vida dos dados dentro de uma empresa, ela é feita pelo time de governança de dados, né? No caso da Neoway, pelo time de Data Excellence. Então, a importância na medida que tu vai usar os teus dados para fazer alguma coisa, seja para tomar decisões internas, seja para oferecer esses dados para o mercado, é a mesma medida que tu tem da importância desse time para dentro da empresa. Hoje, eu não consigo imaginar uma empresa que trabalha, né, que se propõe a trabalhar com os seus dados seriamente e que vá ser bem sucedida se não tiver um time bem robusto, interno, de governança de dados. Bacana, gente. Vocês comentaram aí alguns termos, eu queria que vocês até falassem um pouco mais. O que efetivamente são os metadados, né? E qual que é a relação que eles têm com isso que vocês comentaram também do ciclo de vida dos dados? Quando a gente olha para os dados em si, né, eles são registros, são informações de alguma coisa, é uma transação bancária, é uma informação cadastral. Esses dados em si sozinhos, né, eles têm só o dado que está informando ali dentro, né? Quando a gente fala de metadados, são informações adicionais que explicam isso. Então, a gente pode ter metadados dos mais básicos e simples, que são os técnicos, né? Isso aqui é um texto, é uma data, ele é um número, ele é um valor monetário. Eu posso ter informações que são um pouco mais de negócio, né, que são metadados um pouco mais avançados. Para que eu uso isso? Em quais produtos esse dado está sendo incluído? Né? Que produtos usam essas informações aqui? Eu posso ter metadados de qualidade que vão falar sobre atributos que eu meço esses dados, né, o volume, o preenchimento de cada atributo que vai ter ali dentro. Mas tem um tipo de metadado que ele é especial para fazer a governança de dados em si, né? Esse tipo de metadado, ele é um metadado que me fala do trânsito dessa informação, né? De onde essa informação saiu, onde ela está hospedada, né? Se ela está num banco de dados, que repositório é esse que ela está nesse momento, dali para onde ela foi. É através dos metadados que a gente consegue fazer o que a gente chama dentro da governança de dados de linhagem.
que é uma das coisas mais valorosas que tem na governança, mas ele é também o nirvana da governança, porque é o lugar mais difícil de se chegar. É você pegar uma informação em qualquer sistema, especialmente quando já está lá no consumo final para o cliente, e saber exatamente de onde ele veio, por quais lugares ele passou, quais foram as transformações que ele sofreu, se juntou, se não juntou com outra informação, ou seja, está misturado, tu conseguir saber esse rastro até a origem dele. Então, os metadados, eles são úteis para uma série de coisas, os dicionários que explicam cada informação também são metadados, mas, acima de tudo, eles são importantes no ciclo de vida, justamente porque eles nos permitem fazer esse mapeamento e esse rastro, né? Ter essa rastreabilidade, essa linhagem dos dados, para que a gente possa fazer a gestão deles. Não há como fazer governança de dados sem a utilização dos metadados, é impossível. Bom, falando aqui um pouquinho, né, sobre essa parte do ciclo de vida dos dados, é muito importante, né, eu acho que as empresas mapearem como que é o seu ciclo de vida, né, enfim, como que o dado entra, quais são as transformações que ele recebe aí no decorrer, como que ele é disponibilizado, ou até mesmo descontinuado. Podem existir alguns momentos, né, em que os dados não façam mais sentido para a empresa, né, e eles precisem, de alguma forma, ser deletados. Então, por isso que a gente entende aí a importância de desenhar, né, esse ciclo de vida, entender qual que é o seu ciclo de vida, para que a gente possa fazer uma gestão adequada. Então, todos os processos, né, que são o como que a gente vai executar cada uma das etapas desse ciclo de vida dentro da empresa, assim como as políticas, né, que também são políticas, processos, todas essas questões, elas são grandes pilares aí da governança de dados, então elas se baseiam muito no ciclo de vida. Então, para a gente ter essa visão, né, clara do que é né, o que é requerido pela empresa e como que isso deve ser feito, é importante a gente ter o ciclo de vida aí como base. Então, só para, enfim, né, trazer essa visão do quanto que o ciclo de vida ele também é importante e o quanto que os metadados eles têm essa correlação muito importante, porque podem existir metadados que eles vão ser preenchidos em diferentes etapas do ciclo de vida de um dado. Então, isso, né, vai ser utilizado, enfim, para diversos stakeholders, né? Quem precisar utilizar esses dados, o momento em que ele tem aquela tagzinha ali junto, facilita muito, né? Até fazendo analogia ali, né? Trazendo essa analogia que o Michel trouxe a respeito de um supermercado, se a gente não tivesse metadados, é como se a gente tivesse um supermercado sem nenhuma embalagem, a gente tivesse só os produtos ali, todos... enfim, a gente não saberia o que tem dentro de uma embalagem se a gente não tivesse metadados e se a gente não tivesse, né, essa clareza mesmo, quais são as informações que a gente tem a respeito daquele produto, ou seja, qual que é a data de validade, né, quais são os componentes que compõem aquele produto e tudo mais. Então, né, só para fechar, acho que essa analogia que ela é bem importante a respeito dos metadados e o ciclo de vida dos dados. Michel, pode falar um pouquinho se a LGPD teve algum impacto na área de governança de dados? Ou se teve. Teve bastante. Eu acho que dá até para comentar, assim, de longe, um dos maiores impactos que trouxe para a gente foi em termos de requisito, né? A governança de dados ela tem uma série de requisitos que elas falam muito sobre saber o que eu tenho, né? De onde vem, para onde vai, o que é aquilo ali. Quando chegou a LGPD, e a gente já estava de olho nisso, desde o tempo da GDPR, as perguntas mudam. As perguntas são, esse dado, para que ele está sendo utilizado, por quem, por que tipo de empresa, qual que é o caso de uso especificamente, de onde ele veio. Então, foram outras perguntas, né? E isso super conecta com o que a gente acabou de falar de metadados, porque essas perguntas, elas não alteraram os dados em si. A gente teve que criar um conjunto inteiro novo de metadados jurídicos. Porque daí, para cada dado que eu tenho dessa infraestrutura, agora eu tenho que responder qual que é a origem dessa informação. Tu comprou? Tu coletou de algum lugar? Tu gerou internamente? Quais que são as avaliações jurídicas dessa informação? Teve uma avaliação jurídica, que é uma das principais instrumentos da LGPD, né? Uma avaliação
de legalidade daquela... Você realmente pode ter esse dado que você tem, né? E de qual forma? Você é um operador desse dado? Você é um controlador? É um co-controlador? Você é o titular? Então, só ali já trouxe vários metadados, várias perguntas novas que a gente não precisava fazer o controle antes, e a partir da LGPD a gente começou a ter que registrar isso. Então, vamos fazer as avaliações jurídicas de todas as fontes de dados, isso tem que estar registrado em algum lugar. Desse conjunto de dados, tem algum dado que é sensível ou não? Tu tem que ir lá e marcar cada uma das informações, se é sensível, se é uma informação de pessoa física ou de pessoa jurídica. A gente teve que criar essas características e depois ainda atrelar isso ao uso dela. Então, os dados, eles deixaram de poderem ser utilizados para qualquer coisa. Então, esse controle a gente tem dentro da governança. Ele não é uma responsabilidade da governança, isso é importante de mencionar, mas quem dá o controle para fazer isso é a governança de dados no final das contas. Então, a gente não só dispõe todos os dados, mas fala, olha, esse dado dá para utilizar para essas finalidades aqui, por esse tipo de empresa, né? Que é uma trindade que a gente chama, né? A informação, o caso de uso e quem que vai utilizar. Outros dados só podem ser utilizados para essas finalidades, por esse tipo de empresa. Então, tudo isso é um controle e que a gente teve que colocar isso dentro da nossa governança de dados. Então, deu uma boa incrementada. E para fechar, tem um aspecto que conecta muito com esse mesmo caso do supermercado. Dado, ele não tem uma data de validade, né? Você guarda e guarda. Você pode gerar um histórico, né? E geralmente é esse histórico que tem muito valor para quem trabalha com analytics, né? Para quem olha para o passado e tenta prever um modelo de como essas coisas vão ser no futuro. E a LGPD teve um grande impacto também nessa parte, porque ela fala, olha, você não pode manter dados infinitamente de qualquer forma. Você tem que ter critérios específicos, né? Justificativas, né? Bases legais específicas para manter dados por um certo momento. Eventualmente, você tem que descartar esses dados. Então, como que você faz o controle de descarte? A gente teve que criar todo um esquema de datas e coisas dentro da governança para que a gente pudesse saber os dados que precisam ser descartados quando chega o momento de fazer o descarte, para garantir que a gente tenha essa conformidade jurídica, né? Então, a LGPD trouxe, sim, muito impacto, mas ele foi bem mais fácil de fazer a gestão e de absorver esses requisitos, porque a gente já tinha dentro da Neoway uma governança muito madura, muito organizada, como uma base, como uma plataforma, né? Fazer uma adequação à LGPD em vários ativos de dados, sem ter uma governança, é um trabalho bem mais difícil, assim, bem mais inglório de se fazer. Então, teve sim um impacto, mas a gente conseguiu absorver ele muito bem e organizar melhor. Enfim, acabou fazendo com que a nossa própria governança evoluísse, ficasse ainda muito mais madura do que ela já era antes da gente fazer o processo de adequação. Bom, essa é uma história bem interessante, eu até convido vocês já para a gente gravar de novo, contando um pouco das tecnologias que a gente desenvolveu, e aí como a governança de dados usa bastante de inovação em lugares que muita gente não imagina. Mas queria agradecer você, Michel, pela tua presença, e você também, Fernanda, obrigado. E se você que está assistindo curtiu o papo, a gente tem mais conteúdo, principalmente sobre o aspecto de privacidade, enfim, LGPD. A gente fez uma outra talk com o time jurídico, que cuida um pouco dessa parte aqui na Neoway. Tem muito conteúdo rico, então continua acompanhando a gente aí no canal, se inscreve, comenta se tiver alguma dúvida que a gente passa para o pessoal responder. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.